Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cinema de Primeira Brasil, canal aqui de reviews de filmes, tanto atuais como antigos, de notícias sobre Marvel, DC, tudo que tiver de entretenimento sobre o mundo do cinema e de televisão. Vou trazer aqui para vocês. Meu nome é Leandro e você já viu pela capa do vídeo de hoje que é sobre Resident Evil, porque sim, meus amigos, vai ter um novo filme de Resident Evil com uma previsão de lançamento para setembro de 2026. No, God! No, God, please, no! 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 E olha, no ano que Resident Evil vai fazer aí, vai ser um ano comemorativo para Resident Evil, vai ter um novo filme. E assim, a Sony tá com uma expectativa alta, querendo ali agradar os fãs. Será que dessa vez Resident Evil, eles vão acertar Resident Evil no cinema? A última adaptação cinematográfica de Resident Evil no cinema foi 2021, quando tivemos Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que é estrelado ali até pela Kai Scodelario, que é a protagonista do filme ali fazendo a Claire Hatfield. Mas o filme, a história não agradou, nada daquele filme, aliás, agradou. Sem falar da franquia estrelada pela Milla Jovovich, dirigida pelo Paul W.S. Anderson, seu esposo, né? Que perdurou aí de 2002 até 2017, se não estiver errado. Então foram 6 longas que tinham uma premissa de se basear muito nos games, de seguir ali uma história, de tentar ser fiel aos games. Pelo menos o Hóspede Maldito, que foi o primeiro filme, tentou fazer isso. E mais a partir do segundo filme eles realmente desencanaram, seguiram por outros rumos, Projeto Nemesis, criaram a personagem Alice e os outros protagonistas mesmos de Resident Evil foram sendo deixados de lado ao longo dos anos. Eu particularmente gosto dessa franquia de Resident Evil cinema da Milla Jovovich pelo quesito ação, porque quando eu assisto esse filme, os filmes dessa franquia, que aliás eu tenho todos eles aqui, é isso aí, meus amigos, colecionei todos os 6 filmes. Eu sinto que é uma franquia de filme de ação. Porque é isso, a Milla Jovovich é uma estrela de filme de ação. Ela deu ali, se empenhou o máximo nessa franquia. A história, o roteiro não contribuiu tanto para que fosse uma história muito cativante, que fosse super interessante, de te prender do início ao fim. Tanto que os 6 filmes, cada filme dele no início, a Alice explica tudo o que aconteceu, ou seja, a pessoa nem precisa se dar o trabalho de assistir os filmes anteriores. Por exemplo, esse aqui, Resident Evil, Resident Evil 6, capítulo final, é um filme que assim, a pessoa nem precisa assistir os outros 5 para entender a história, porque ela dá um resumão ali, meus amigos, um baita resumo que assim fica fácil de se entender. Até porque o roteiro não é lá essas coisas, não é aquele roteiro super elaborado, daquele roteiro, nossa, meu Deus, que roteiro fantástico, um roteiro bem adaptado, que original, que criativo. Não é isso. Longe disso, aliás. Mas é um filme que no quesito ação eu gostei bastante. Mesmo ali, sabendo que os personagens do jogo são irrelevantes. Quem não lembra do Leon em Resident Evil 5, Retribuição? Ada Wong, sabe? A Jill Valentine, muito mal aproveitada na trama desse filme, dessa franquia, porque a franquia toda era trabalhada em cima da Alice, uma personagem ali de Resident Evil criada para o filme. Então foi toda trabalhada. E aquela série da Netflix, nem se fala. Aquilo ali esquece. Aquela série ali, ela consegue ser pior que esse filme, porque esses 6 filmes, eles são focados na ação.
Eles deixaram de seguir a franquia de terror Resident Evil. E o nome Resident Evil e os nomes dos personagens só são usados aqui como um termo mesmo para filme de ação, porque não segue nada da história basicamente do jogo, da história dos games. E a série da Netflix, então, aquilo ali, esquece. Eu acho que é um dos piores projetos de Resident Evil. O filme de 2021, ele tem um roteiro muito fraco. Eu entendi que eles queriam realmente deixar aquela cena muito parecida de Resident Evil 2, daquela pegada lá dos zumbis ali em Raccoon City. Eu entendi tudo isso. Só que na hora de pôr em prática não funcionou tão bem. E não digo nem que ser tão culpa dos atores, não. É a culpa do roteiro mesmo que não contribuiu. E talvez a época que o filme também foi lançado não foi uma época muito boa para um lançamento de Resident Evil. Agora, a expectativa para esse novo filme é que seja um início de uma nova franquia, de um início de algo que possa ser mais fiel aos games, que se aproxime do que realmente precisa ser da essência de Resident Evil, porque uma franquia de games que está aí há tantos anos e agrada a milhões de pessoas, tem uma legião de fãs, ela merece uma adaptação 100% fiel. Hoje, a única coisa de boa de Resident Evil, fora os jogos, na parte de cinematografia, são as animações de Resident Evil. Os filmes animados realmente são muito bons. Inclusive, até a Ilha da Morte, que eu achei mediano, hoje eu já acho, na época eu achei mediano, hoje eu já acho um bom filme. Então, assim, os filmes precisam realmente ter aquela pegada, um live action realmente bem fiel aos quadrinhos. Não é difícil, cara, não é difícil. Eu acho que não é difícil, galera, fazer uma adaptação fiel aos games de Resident Evil. Eu acho que não é difícil. Falta, talvez, pessoas envolvidas no projeto que realmente amem Resident Evil para fazer isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião em relação ao novo filme de Resident Evil. Vai chegar em 2026, hein? Pelo menos é a promessa, expectativa. Quero saber aí nos comentários a sua opinião em relação ao que fizeram já sobre Resident Evil no mundo do cinema. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe, você já sabe aí todos os procedimentos, é de graça a inscrição, fique tranquilo. Então, forte abraço, vai aparecer outras recomendações aqui do canal, fique, assista, se divirta. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.